De Gaspar, Santa Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim e sejam bem-vindos ao Segue o Fio. Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você já conhece esse formato, sabe do que eu estou falando, mas se por acaso ainda não conhece, thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Saudade 140. Esse formato possui sempre uma pessoa narrando, pode ser algum convidado, algum integrante do Midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser produzido aqui sempre possui autorização prévia do autor ou da autora. Hoje iremos conferir a thread do Tanto, o @tantotupiaçu, com 2 S's. Ela foi publicada no dia 23 de 9 de 2019 e conta a história do dia que ele viu a sua mãe no meio do trânsito. Vem comigo e segue o fio. Certa vez, vinha voltando de viagem no táxi, cansado e fora de casa, fazia 5 dias após a audiência no interior, quando estava chegando na Praça da República. Peguei um enorme engarrafamento na Tiradentes, tudo por causa de um sinal quebrado. Vínhamos, eu e o taxista, já sem assunto e com aquele clima sem graça no ar, quando a nossa fila andou um pouco mais do que as outras. Nisso, vejo que passamos pelo carro da minha mãe, inclusive com a minha mãe dentro. Eu fiquei muito feliz. Minha mãe também é minha vizinha, então nada surpreendente encontrá-la na rua que vai para casa. Comentei o fato com o taxista. Olha, é a minha mãe aqui do lado. Ela nem deve saber que eu voltei de viagem. O taxista respondeu com um sorriso, feliz diante da coincidência. Aí então, movido pela saudade, resolvi que tinha que falar com a minha mãezinha, no meio daquele maldito engarrafamento, e disse: vamos fazer uma surpresa para minha mãe? Estamos uns 3 carros adiante, então vá atrasando o trânsito até a gente emparelhar, aí eu falo com ela, beleza? O taxista, gente boa, feliz por proporcionar o encontro, aceitou prontamente. Na boa-fé, começou a atravancar o fluxo para ficar bem ao lado do carro de minha mãe. Atrás dele, carros buzinando, todos com pressa para chegar onde deviam. E aquele homem lerdando no meio da pista, sorriso bobo no rosto, pronto para fazer uma boa ação. Com somente um carro de diferença eu disse: acho que já dá para ela me ver. Enquanto escutava buzinas e mais reclamações, abri a janela e coloquei os braços para fora, dando tchau, com meu sorriso mais bobo, besta, emocionado pelo encontro materno. Mãe, mãe, mãe! Mas ela nem me deu bola. Então voltei cabisbaixo para dentro do carro e o taxista me consolou. Calma, doutor. Ela ainda está longe. Deixa chegar mais perto e o senhor tenta novamente. Menos de meio carro de diferença, novamente botei o corpo para fora, chamando a atenção da saudosa mãezinha. Mas nada ainda. Gritei mais alto e nada. Fiz mais adeuzinhos com os braços e nada. Então a fila do lado andou e o carro da mãe ficou bem ao lado, janela com janela. Porra, taxista e eu nos olhamos com cumplicidade e tivemos a mesma ideia imbecil. Colocando o meu corpo quase todo pra fora, saindo pela janela traseira, me estiquei todo e fiz um toque-toque na janela do carro. Atrás da gente rolava um buzinaço. Na calçada, 2 senhoras pararam para ver a cena inusitada, do homem engravatado que parecia um louco. Depois do toque-toque, veio aquele momento de felicidade. Minha santa mãezinha me percebeu, após um esforço sobre-humano para a ver, e começou a abrir o vidro. Naquele momento, a alegria tomava conta de mim, por finalmente conseguir. A não ser por um pequeno detalhe. Não era minha mãe. Era alguém muito parecida com a minha mãe, num carro idêntico ao da minha mãe, na rua onde mora minha mãe, mas não era ela. O que restava fazer com a assustada mulher que me encarava naquele engarrafamento? Desculpa, senhora. Achei que era minha mãe. Visivelmente chateada, a senhora tratou de fechar o vidro, mas antes ainda pude escutar um maluco, enquanto a mulher, agora minha ex-mãe, sumia no interior do veículo. De volta ao táxi, clima de total constrangimento, somente quebrado pelo seguinte diálogo. O senhor está fora de casa há quanto tempo? Faz pouco tempo, uns 5 dias. E faz tempo que não vê sua mãe? Não, vejo sempre, mas era tão parecida que realmente confundi. E o taxista concluiu com um pensamento brilhante. Doutor, o problema não foi ela parecer com sua mãe. O problema mesmo é que o senhor não deve ser nada parecido com o filho dela. Sabe o taxista, do dia em que, mais uma vez, fui besta.
Lembrando que o link dessa thread está na descrição do episódio. Se você quiser me seguir no Twitter, o meu perfil é @MarceloGuaxinim. Eu faço parte do SciCast, um podcast de divulgação científica, porque a ciência tem que ser divertida, do Missangas Podcast, um podcast de humor e entrevistas, e do Realidades Paralelas do Guaxinim, o @RPGuaxa. Um podcast em que cada episódio é uma aventura de RPG única, com início, meio e fim. Nada de ficar esperando semanas pelo próximo episódio, ou às vezes um ano. Cada episódio é uma aventura fechada, só escolher, ouvir, tem de tudo. Muito obrigado ao Midcast por essa oportunidade, e se você curtiu mais um Segue o Fio e tem alguma sugestão de conteúdo para este formato, é só mandar pelo Twitter, no perfil do Midcast, @podcastmid. Rolem 6, rolem 20, se tudo der errado, rolem no chão, porque diverte e apaga o fogo.